E aí, pessoal que vai fazer o PAS 1 no próximo final de semana, a gente vai dar continuidade às dicas de texto do curso Exatas. Eu sou a professora Sara, então vem comigo falar um pouco sobre função de linguagem. Primeiramente, quando a gente fala de função de linguagem, a gente está falando dos elementos da comunicação. Então, a gente está falando, por exemplo, de um emissor que manda uma mensagem para um receptor, e essa mensagem vai se dar por meio de um canal e um código, e isso tudo vai passar uma informação. Então, esses são os elementos que fazem parte de uma comunicação. Quando a gente dá enfoque a um desses elementos, a gente vai tratar de uma função específica de linguagem. Por quê? Porque a função está ligada às intenções, né? As intenções do falante, ou as intenções da comunicação. Mais especificamente, nós vamos falar sobre a função apelativa ou conativa. Tomar cuidado com a palavra conativa, porque muitos alunos confundem conativo com conotativo. Conotativo, gente, é o sentido da palavra, mas sentido figurado da palavra. E função conativa está ligado com o fato da gente criar, né, um texto, da gente analisar um texto que tem como enfoque o receptor, né? O receptor é o enfoque do nosso texto. E a gente vai ver, por exemplo, que os textos, eles podem apresentar várias funções de linguagem, ou seja, pode ser um texto híbrido, mas a gente tem que perceber a predominância ou como a questão é abordada dentro da prova. Outra coisa importante que vocês devem perceber, que para a gente identificar as funções de linguagem, a gente pode perceber aspectos linguísticos dentro do texto que vão facilitar a identificação dessa função. Então, vem aqui comigo para o quadro. A função conativa é quando o foco da linguagem é no receptor, e algumas características linguísticas que podem nos facilitar a identificar esse tipo de função é o uso do vocativo, né? Então, se eu tenho o uso do vocativo como meu caro senhor, meu leitor, ó Marília, ó céus, por exemplo, então eu estou evocando pessoas para o meu discurso. Ou seja, eu estou focada no receptor dessa mensagem. Além do vocativo, eu posso usar o pronome de tratamento. Às vezes, o vocativo é o próprio pronome de tratamento, né? Vossa Senhoria, pronome de tratamento. Você, né? Você que está me ouvindo em casa. Então, o pronome de tratamento, a presença do pronome de tratamento, na verdade, pode possibilitar a identificação desse caráter apelativo dentro do texto. E, além disso, o modo imperativo também pode revelar a estrutura, função conativa dentro do texto. Então, assim, se eu uso muito faça isso, me ajude, acompanhe-me, então eu estou focado o quê? Nas atitudes do meu receptor em relação àquele texto. Então, o modo imperativo revela esse tipo de função da linguagem, né? Então, essas são as características linguísticas principais, além do uso do tu e vós, que são os pronomes pessoais, né? Os pronomes pessoais de segunda pessoa. Verbos na segunda pessoa também ajudam muito, né? Ou seja, por quê? Porque eles mostram esse lado do enfoque no meu ouvinte, no meu receptor, no meu interlocutor, vamos dizer assim. Então, fiquem de olho nessas características linguísticas que podem facilitar o candidato a identificar a função de linguagem predominante. Então, olha o que a gente pode perceber, que as campanhas publicitárias são um exemplo muito claro de função conativa da linguagem. Então, olha, doe leite materno, ajude a mudar o futuro de muitas crianças. Essa foi uma campanha do Ministério da Saúde e ela tem enfoque em persuadir, né? Ela vai persuadir, ela vai convencer o seu receptor a doar o leite materno, né? A ajudar outras crianças. Então, a gente viu que o modo imperativo presente dentro desse texto. Então, os textos, principalmente do PAS, adoram esse tipo de gênero textual, que é o das campanhas publicitárias.
Outro tipo de função apelativa que a gente pode perceber é aqui, ó, no texto Marília de Dirceu. Então, vem aqui comigo para o quadro. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Mas tendo tantos dotes da aventura, só apreço lhes dou, gentil pastora, depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora. Então, olha só, o que a gente pode perceber? O vocativo, Marília, né? A gente pode perceber o uso da segunda pessoa, né? A gente pode perceber um outro vocativo, ou seja, a função de linguagem desse texto também se apresenta de maneira apelativa, né? Com o uso do vocativo e dessa interpelação o tempo inteiro ao receptor dessa carta, né? Vamos dizer. Então, o que eu quero que vocês observem aqui? Que, apesar de apresentar função emotiva da linguagem, como, por exemplo, o uso da primeira pessoa, né? Não sou vaqueiro, a descrição da primeira pessoa, ainda assim eu tenho função apelativa da linguagem, justamente por conta, olha, do vocativo e da segunda pessoa. Lembrem-se de que um texto pode ser híbrido, né? Pode ter várias funções de linguagem, mas a gente pode observar ou a predominante ou qual a função de linguagem que é revelada a partir, por exemplo, do uso do vocativo e da segunda pessoa. Então, fiquem de olho nisso. Então, gente, essa foi a dica de função de linguagem e fiquem ligados para as próximas dicas do curso Exatas para vocês. Até mais!